E agora? Como é que tá o áudio agora? Não? Sim, bom, ruim, tá funcionando? Conseguindo me ouvir agora? Agora tá bom. Funciona legal agora? Opa, tá ok? Então tá bom. Então hoje vai sem fone então. Então, beleza. Então eu quero agradecer aí a galera que tá. Beleza. Então eu quero agradecer a galera que tá entrando aí. Hoje a gente vai falar com o Wanderson, né? O Wanderson Rosso, que é médico, ortopedista, e a gente vai poder hoje trocar um papo aí, bater um papo sobre lesões de pé e tornozelo, né, mais frequentes tanto na corrida ou mais na corrida, e algumas questões. Bom dia Kiko, Ravelli, Carol, isso aí. E trocar essas ideias aí sobre lesões de pé e tornozelo, né? Mais voltados para a corrida, mas também algumas questões voltadas para o ciclismo também, né? Essa é a ideia hoje. Eu fico bem feliz que a gente tem conseguido nesse mês de maio aí, foi o que eu tinha falado antes ali, antes de encerrar o vídeo e retomar. Eu fico bem feliz que a gente tem conseguido conversar com profissionais bons, né? Boas pessoas, a gente tem conseguido fazer boas conexões aí nesse período de quarentena. Meia maratona de João Pessoa. Eu sou da Paraíba, sou de Campina Grande e conheço João Pessoa de cabo a rabo. E eu iria fazer a maratona de João Pessoa esse ano aí, mas em função da pandemia acabamos não indo, né? Eu moro em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Acabamos não indo e foi adiada para agosto, mas aí muito provavelmente eu não sei como é que vai ser a posição da organização em relação a cancelamento e adiamento da prova para o ano que vem, ou, ou se vai rolar a prova, mas eu provavelmente não vou conseguir ir mais esse ano. Então acho que vai ficar pro ano que vem mesmo, né? Acho que esse ano aí não sei qual é a perspectiva de rolar ou não essas provas. Mas vamos ver, né? Tá, mas a vontade existe, não só eu, acho que tem uma galera aqui do grupo da GoFit que vai querer ir também, tá? Quero desejar um bom dia aí a galera que tá chegando. Só esperar. é, Só esperar aí a galera entrar um pouco mais, esperar também o Wanderson, pra gente poder dar seguimento aí à nossa live, beleza? E também quero dizer que em junho a gente já tá com a agenda fechada, né, de lives aí nos domingos, né? Essa live sempre rola nos domingos aí, a gente tem conversado com várias pessoas e agora pro domingo, pro próximo domingo a gente já tá tudo fechado, né? Do dia 31 até o dia 28 de junho, tá? Então aí provavelmente essa semana a gente já vai divulgando aí, já vai vendo quem que vai. Vocês vão descobrir quem é que vai falar com a gente, né? Eu já sei. Mas vai ser legal, acho que vai ser bem bacana, vão ser trocas boas aí de experiência e vão ser papos bem bacanas, bem legais, bem enriquecedores. Eu imagino que sim. Beleza? E aí, galera, como é que estão os treinos em relação aí à função da pandemia também? Aqui em, aqui em Santa Maria a gente tem conseguido treinar com algumas restrições, assim, algumas coisas, né? Beleza. Ah, tá aqui o Vanderson, cara. Tô ouvindo e vendo. Eu tava tentando esperar você aqui fazer uma transmissão ao vivo com o Vanderson, tá? Fazer o, o convite aí pra você entrar na live. Opa, Wanderson, bom dia. Desculpa, eu Dia. acho. Eu tava esperando no Instagram da Iort e não tinha visto que tu tinha entrado ali. Mil desculpas, eu fiquei conversando aqui pra dar um tempo. Tudo Certo, bom? foi tudo bem. Tudo Então, ótimo. ó, que bom. Já treinou hoje, Wanderson? Hoje ainda não, mas à tarde eu Ainda? vou treinar. Vai treinar, beleza. Preciso.
Fiz um ontem, mais forte, e hoje tem um regenerativo hoje à tarde. Boa, boa. Hoje o Bruno aí já tá colocando ali que eu matei hoje o treino de manhã, eu já vou de tarde também. Hoje eu tive que Isso ficar com aí. o Pedro, eu fiquei com meu filho hoje a Chay foi correr, foi de manhãzinha e eu vou de tarde, né? Bom, eu tava aqui conversando, você devia estar ouvindo, né, a conversa. Tá ouvindo bem, mano? Isso. Tá legal o áudio? Tá, Tô beleza. ouvindo bem. Beleza, estava falando aqui, conversando um pouco com o pessoal dessas nossas questões das lives, né, que a gente tem feito, tem sido bacana, que a gente tem conseguido conversar com profissionais, a gente tem conseguido conversar com médicos, fisioterapeutas, treinadores de outros lugares, né? Enfim, tem sido bem bacana. E hoje a conversa é contigo, né? Que eu acho que vai ser bem bacana, acho que tem bastante gente interessada no assunto. Então, Kleber, fica à vontade assim para tu. Oh, Kleber, não, desculpa, Wanderson. Fica bem à vontade para se apresentar, tá? Para quem não te conhece, quem que é o Wanderson, sua formação, especialidade, o que que faz, onde trabalha. Fica bem à vontade aí, beleza? Muito bem, então é isso. Como foi falado, é meu nome. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Me formei em 98, 1998, já faz um tempinho. Eu já emendei direto a residência em ortopedia e traumatologia, né? Fiz em Santa Catarina, em Florianópolis. Já de Santa Catarina, terminei então os 3 anos de residência, fui para São Paulo, onde fiquei mais um ano lá fazendo ortopedia infantil, né? Aí voltei para Santa Maria em 2003 e depois surgiu aqui, a gente entrou no hospital universitário, ajudou a formar residência de ortopedia, aí eu saí novamente para fazer a especialização então, em pé e tornozelo e regressei para Santa Maria e aí hoje eu faço essas duas áreas, mais especificamente ortopedia infantil e bastante pé e tornozelo. E aí então vem a nossa conversa aí sobre os assuntos relacionados ao pé e tornozelo, tanto na corrida e no ciclismo. Como a gente sabe, na verdade, no ciclismo, patologias, assim, doenças ou lesões no pé e tornozelo são um pouquinho menos frequentes, né? Aham. É mais joelho, quadril, coluna, e também tem lesão de membros superiores, né? É coisa que não tem na corrida. Mas hoje o objetivo é focar mais, então, no pé e tornozelo, até porque já é um assunto já um pouquinho longo, tem bastante coisa para a gente falar. Sim, sim. Mas beleza. E o Wanderson esportista, como é que surgiu? Além de médico, da formação, etc., mas tem o Wanderson que é ciclista também, né? Como é que foi essa história, Wanderson? Foi bem interessante, assim, meu filho tinha na época uns 9 anos de idade, e ele começou querendo andar de bicicleta, né? E querendo bicicleta e muita vontade de bicicleta, e eu fui ensinar ele a andar de bicicleta, eu não tinha bicicleta também, aí acabei comprando uma para mim e uma para ele, uma bem simples para começo, e ele deu, mas só que durou pouco o entusiasmo dele, e aí o meu que começou. Aí reacendeu essa paixão de andar de bicicleta, e ele parou e eu continuo até hoje. Já faz aí 6, 7 anos que a gente está Aí, treinando regularmente. ele abandonou. Ele abandonou. Hoje Ele ele está mais abandonou. nos eletrônicos do que nos Beleza. esportes realmente. E o Anderson, essas questões assim eu sempre vejo assim, tem muito ciclista, né, em Santa Maria, bastante, a gente tem acompanhado aí nesses últimos anos, né, até pela Sim. Golfit, faz 4 anos que a Golfit tá no mercado, e nesses 4 anos a gente observa muito ciclista, né. Agora, uma dúvida mesmo que a gente até não tinha falado sobre isso, não tem muita prova de ciclismo por aqui na região, né, ou eu não sei se é pouco divulgado, ou assim, quais são as suas maiores participações em provas, assim, não sei se você também compete, assim, como que é essa Eu questão? gosto mais do ciclismo de estrada. Realmente na Uhum. região tem alguns eventos, mas são mais raros, vamos dizer assim. Tinha aí em relação à subida de Silveira Martins, que teve vários anos, e agora está um pouco parado, mas de mountain bike tem bastante. Mountain O bike tem, pessoal né? tem Campeonato Gaúcho, aqui tem, até na região tem vindo algumas etapas, tem várias outras provas, assim, não feitas pela federação, mas na região que funcionam e tem sido bastante a assiduidade dos atletas, e principalmente o mountain bike. Uhum. Eu lembro, acho que uns 2 anos atrás teve prova de duatlon ali na faixa velha, né, que daí
não sei se era da federação, mas tinha corrida e era do Atlas, corrida e ciclismo, e a gente tava lá. Eu não fui porque eu não tinha bicicleta, só tinha as pernas para Sim. correr, a bicicleta eu não tinha. Mas legal. É. Beleza. Então, Wanderson, seguindo assim mais ou menos uma sequência lógica assim de papo, né? Eu quero também dizer para as pessoas que estão assistindo que se quiserem podem enviar perguntas. Eu tenho uma pergunta anotada aqui que foi feita, mas aí eu vou deixar mais assim mais para o fim para gente discutir. Mas quem quiser fazer alguma pergunta aí vai mandando, a gente vai tentando dar conta da demanda, né? Então, no geral, assim, quais são as principais, né? As principais lesões de pé e tornozelo? Ah, a gente tem uma lista, né? Que no fim a gente conversou antes, né? Para montar mais ou menos um roteiro que fique interessante para discutir. E aí o Wanderson elencou ali as principais lesões de pé e tornozelo. A gente vai discutindo aqui agora. Eu vou chamando e se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vão colocando aí para a gente, né, conversar. Então, dessa lista aí, a gente tem bolhas e calos, né? Que é muito frequente, e o Wanderson pode ir comentando aí, tá? Então, é realmente assim, eu acho que das lesões assim, vamos dizer assim, mais leves é a mais frequente também, né? As bolhas, principalmente, o que, que a gente vê assim, que tem a pele tem duas camadas principais, que é a derme e a epiderme, né? Então, a derme é a camada mais profunda, que é de células mais vivas, e a epiderme já de células mortas, e quando tiver um descolamento entre essas duas camadas, surge a bolha. E a bolha ocorre geralmente por uma fricção exagerada, então entre o calçado, o solado, né? Associado também à umidade, muitas vezes no pé, que vai se acumulando durante a corrida, e aí vai ocorrer esse descolamento que todo mundo sabe que é bem doloroso, né? Poxa, eu Bem doloroso. já tive pra caramba bolha e bolha e calo, assim, a calo na região ali do calcânio, já tive pra caramba, e bolha ali na Pois é. região, é, e bolha na região, na sola do pé mesmo, assim, né, entre os dedos ali também já tive. Então é bem, É nas áreas que tem mais fricção com o solo. E o que, que é, acontece? Se você vai fazendo isso gradualmente, o teu corpo vai te adaptando e vai formando o calo, que é uma proteção. E agora, se não dá tempo, se a tua pele está muito sensível, muito fina, e você exige demais dela, ela vai formar bolha, aí não tem jeito. Agora, se você vai estimulando mais devagar, né, progressivo, aí você vai criar o calo, que na verdade muitas vezes é uma proteção, desde que o calo seja também pequeno, porque se o calo começa a ficar muito saliente, ele começa a vir fazer uma pressão e ele mesmo começa a causar dor. aham. E não, e até a Priscila tá comentando aqui, até essas bolhas que tem sangue, né, isso a gente também Isso, observa bastante, assim. essa É, bolha com sangue já é uma bolha mais grave, porque é uma bolha mais profunda, lá nas camadas mais profundas da pele. Então, o sangue é um sinal de gravidade maior. A gravidade maior. E aí vem o cuidado com o calçado, né? sim, pois é, ia comentar agora, essa questão do calçado, eu acho que é discutível, assim, né? E eu acho que antes, talvez antes do calçado, a meia, né? O tipo de meia, porque, óbvio, a meia está em contato direto com o pé. Então, eu E imagino ali uma meia. A gente na corrida, aí você pode falar também do ciclismo, na corrida a gente acaba usando mais aquelas meias que é mista, né? Que é de um pouco de um percentual menor de algodão e mais de tecido de poliéster, assim. Então, ela é mista, justamente porque a meia de algodão ela acaba retendo muito o suor no pé e aí acaba acontecendo mais bolhas e enfim, né, mas não sei como que é no ciclismo também acho que é meio parecido, né? isso é a mesma coisa. A gente vê quem está começando, principalmente, que não tem muita experiência ainda, usa uma meia tá passeando, né? Chega em casa, deixa a meia, bota a sapatilha e vai pedalar. Então é justamente isso, ela retém muita umidade que ela não transpira e isso vai causar uma lesão de pele e poderá então levar a outras lesões que a gente falou aí, que são as bolhas e os calos. Então a transpiração, né, do material é fundamental para que não ocorra muito isso. E também tem pessoas que a gente tem que diferenciar, às vezes a gente vê isso no consultório, então na prática é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas têm o calo e vão removendo, achando que isso é uma solução, né? Só que na verdade, Não, se você aí gera mais um problema. A tá? pessoa vai retirar o calo, tira demais
Opa, Opa, agora voltou. Ah, eu tava. Travou aí pra ti também? e agora voltou, sim. Me escutou no Tá, final que eu beleza. falei ali? Me escutou no Não, final que eu falei do calo duro? só do calo que era proteção. Ali deu Isso. uma travada. Que as pessoas removem e etc. Isso. E às vezes a gente vê isso, então fica removendo, removendo e não resolve, na verdade, o problema definitivamente, né? E o que a gente vê, às vezes, no consultório, então? Quando for lá no York, a gente examina o paciente, vai palpar, embaixo daquela proeminência, aquela saliência da pele, tem uma proeminência óssea entre os dedos, muitas vezes, na lateral do quinto dedo. Então tem uma espícula óssea embaixo do calo, que justamente ele projeta a pele então contra o calçado. E aí propicia sempre a manutenção desse calo e muito doloroso. Então aí que vem a importância de ver a causa exata para poder fazer o tratamento adequado, né? Uhum. E eu acho que tem aquele tipo de proteçãozinho assim, né, para colocar no pé, ou, né, para poder dar uma protegida nesses locais onde é mais acometido, né? Sim, isso muitas vezes resolve, mas às vezes também isso aí aumenta o volume. Então aí o Ah, é. dispositivo muitas vezes, Aumenta a quando ele pressão, né? aumenta o volume, acaba pressionando mais contra o calçado e sendo desconfortável. Então, às vezes, se você tem o pé um pouco mais largo na parte anterior, tem que comprar um tênis com a câmara anterior um pouquinho mais alargada que se adapte bem direitinho ao teu pé. Uhum. Porque às vezes você quer comprar um tênis e quer que o pé se adapte àquele tênis, e aí não vai dar certo. E aí tem que ser o contrário, é isso aí. Agora que loucura, porque é muito, assim, são muitos tipos os pés são muito diferentes, né? Fico imaginando a diversidade que é, porque em regras gerais, assim, a gente imagina que, obviamente, é mais ou menos assim que funciona, mas tudo depende de como é o pé do cara, né? Então, Exatamente. tudo vai, tudo vai ter que ser avaliado de uma forma individual, é bem interessante isso. No segundo ponto aqui a gente tem unhas pretas, que também é bem frequente, né? Assim, eu conheço várias pessoas que têm, né? Em função dos treinos e da rotina de treino, então tu pode comentar melhor aí também. A unha preta também o traumatismo das unhas com a parte anterior do tênis, né? Você vai correndo, o pé tem a tendência a se deslocar para frente, né? Conforme tu vai correndo, e se o tênis é um pouco apertado, esse impacto constante do tênis contra a unha vai causar também uma hemorragia embaixo da unha, né? Que aí esse hematoma que você vai ver da cor preta. Então, praticamente ele descola a unha, né? Ele descola a unha, fica com uma hemorragia subungueal ali. E também é bem doloroso, né? Quem depois que desenvolve essa hemorragia, para você continuar correndo é difícil, até ele não cicatrizar. E eu imagino que daí a gente tem sempre mais ou menos, na corrida a gente tem mais ou menos uma regra, que não é bem uma regra, mas assim, a gente tenta seguir em alguns casos, que é comprar o tênis um número maior do que você calça no convencional, porque a gente sabe que na corrida o pé tem um fluxo maior de sangue, o pé acaba crescendo um pouquinho, né? E aí esse número a mais dá um pouco mais de conforto, né? E também hoje os tênis tem aquele tecido que é de knit, que geralmente é um pouco mais elástico, que ele também não prende tanto no pé, ele é um pouco mais elástico, fica menos desconfortável, né? E também acho que talvez um cuidado, não sei se eu tô certo, mas aí tu pode me corrigir, né? E cuidar sempre de aparar as unhas, né? De cortar as unhas do pé para treinar, porque pode ser um fator que friccione mais ali e que, né? Não sei se eu tô certo. Tá certo? E outra dica importante é nunca querer estrear o tênis novo no dia da corrida, né? No dia de uma corrida Ah, isso. longa, o tênis tem que ser aqueles que está acostumado, né? O Porque velho é você o melhor, né? não fez aquela tênis ao teu pé, né? E aqui Isso aí. a gente falou das meias, as meias em corrida realmente já são feitas no sistema elástico para melhorar o retorno venoso. Também, então, essas meias melhores, elas têm um sistema de compressão que evita essa expansão tão grande do volume dos pés, que é inevitável durante a corrida. Né? O retorno venoso é mais difícil, né? Muito tempo ali fazendo esforço, então tem o fator do tênis, realmente o fator da meia e realmente a unha. A unha cortada de maneira correta também para não encravar, que é outra coisa que a gente vê bastante no consultório, o corte Tem, errado da unha. tem bastante também. Então, os cantos das unhas não podem ser redondos, eles têm que ser 90 graus, né, para que a extremidade da unha saia para fora ali da cutícula
e não fique macerando ela. Então a gente vê que a pessoa tem um pouquinho do unha encravada e quer cortar mais para dentro, e aí cada vez encrava mais. E aí muitas vezes até corre a infecção, né? Começa as próprias bactérias que tem no tênis entram ali naquelas lacerações e fazem a unha encravada. Não, e isso pega assim, via de regra, no ciclismo talvez seja assim também, mas via de regra o corredor é teimoso. Então, se tu diz para ele que não pode, que não é para treinar com o pé, com a unha encravada ali, ele vai dar um jeito, vai botar um troço ali e vai igual. Então vai acabar piorando, né? Vai se expor dessa forma, vai acabar piorando. E no ciclismo é interessante porque a nossa sapatilha ela é bem rígida, né? Ela tem que ser rígida para melhorar a transmissão de energia. E ela tem os ajustes também que deixam o pé completamente estável para o pé não sair da sapatilha numa hora que você está fazendo uma arrancada, enfim, um sprint. Então, às vezes você aperta demais a sapatilha na saída e depois com esse edema do pé, você vai ter compressão do pé e vai ter também bastante desconforto, né? E a sapatilha é rígida, então se ela for apertada, ela vai incomodar os dedos também, adormece os dedos, que é outro sintoma muitas vezes na corrida, aí no ciclismo tem dor e adormecimento dos dedos, né? É o próximo, então a gente já pode emendar. A dormência nos pés já é o próximo tema. E tu falou da sapatilha. Eu sou corredor, né? Amador, óbvio. E só que eu tô aos pouquinhos indo para o ciclismo, assim, aos pouquinhos, em muita influência do Vinícius e do Xande que estão pedalando. E recentemente até a gente se encontrou aí, né? Eu fui pedalar ali com os guris e experimentei a primeira vez que eu usei sapatilha, é bem isso que tu falou. É uma rigidez assim totalmente diferente, porque na corrida a gente acaba escolhendo o calçado de acordo, claro, perfil individual, mas tem toda a questão do conforto, né? Você vai ficar horas ali correndo e tem um impacto e etc, né? E com a sapatilha eu senti uma coisa totalmente diferente. É rígido, é duro e para mim foi um pouco desconfortável, mas era a primeira vez, né, também que eu estava usando. Então eu senti bem essa diferença, assim, da rigidez da sapatilha, do quanto ela agarra o nosso pé para poder ter essa transmissão de energia que tu falou mesmo. E no fim do pedal, que nem foi muito, mas no fim ali, deu uma hora e pouquinho, no fim eu tava com os pés, eu não sentia os pés. Os pés já era, assim, ficou totalmente dormente. Então é o próximo sintoma, essa questão da lesão, de lesões e sintomas aí que a gente está conversando. Então, dormência nos pés. O que acontece? Nós temos vários nervos que dão a sensibilidade, né? Que descem da perna, passam pelo tornozelo e vão até a ponta dos dedos. Então, se você comprimir esses nervos que dão a sensibilidade, com o passar dos minutos e horas, você vai começar a sentir dormência ou dor, conforme a intensidade da lesão que você está fazendo, geralmente por compressão, né? Então, aí vem essa dica de não comprimir se for no ciclismo. Se for a um passeio ou você está treinando sozinho, você pode parar, reajustar sem muitos problemas. Agora, se for uma competição, você parou, já era, né? Já era. Já ficou para trás e não tem mais recuperação. Então, normalmente, no aconselhado assim, é não deixar nenhuma dobradura na meia, né? Você também não deixar nenhuma dobra, porque isso vai comprimir mais durante o tempo do exercício. E realmente não ajustar demais a sapatilha. É o melhor deixar um pouquinho mais frouxo, que ela vai apertar naturalmente. E claro que aí, durante a pedalada, você mesmo em cima da bike, você pode ajustar, porque tem os dispositivos que são fáceis não é cadarço, né? Na maioria não são cadarços, são os dispositivos que conseguem ajustar adequadamente durante a pedalada. Também é muito importante, né, porque pedala sabe, o Bike Fit também tem para sapatilha a posição correta do taco, a orientação correta tanto também para mais medializar, mais lateralizar, na posição correta embaixo do teu pé. Então tem toda uma técnica adequada para você sobrecarregar menos e poder pedalar com mais força, né, transmitir mais energia, mais potência para o pedal. Uhum. Eu não sabia que tinha. Pode falar, fica à vontade. Não, eu digo, e na corrida a mesma forma, você não pode amarrar de mais nem de menos, muitas vezes, né, o tênis, né? Se você deixar frouxo, a gente vai voltar para o problema anterior da fricção ali no calcanhar e da bolha, calos, né? Se aperta demais, você começa a ter dor e vai ter que também parar, vai ter que reajustar e também se for numa prova, às vezes, se você está ali disputando alguma coisa na frente, fica já meio complicado você parar e ter que reamarrar o calçado, né? E é até difícil a gente
a gente discutir essa questão, porque às vezes é muito individual, né, Wanderson? Tem gente que gosta de um pouco mais, um pouco menos apertado, e assim vai. Acho que talvez não tenha um ponto que seja ideal global, né? Acho que existe talvez o que a gente tem que ir experimentando em treinos, né, obviamente, né? Essa questão a estar um pouco mais forte, um pouco mais fraco e ir achando o ponto ideal ali para cada pé, né? Até porque tem tipos de pés diferentes, tipos de pisadas diferentes, né? Assim, então tem que, acho, talvez ir experimentando e vendo, né? No nosso caso, não tem a questão do ajuste da sapatilha que tem com bike fit, né? Mas a gente experimenta em alguns casos essa questão da palmilha, né? Feita com o pé e etc., que talvez ajude um pouco nesse sentido, né? Não sei o que tu acha disso. Sim. Exatamente. Pés, então, não existe dois pés iguais, né? São todos os pés que têm alguma diferença entre um e outro, né? O pessoal fala muito pé supinado, pé pronado, né? Então, e qual o grau de supinação, qual o grau de pronação, não são todos iguais. É isso que eu digo, vou comprar um tênis para o meu pé que é pronado, mas qual é o grau de pronação do teu pé? Uhum, Aquele tênis que vem de fábrica igual para todo mundo vai servir para o teu pé? Então, hoje em dia, realmente existe já as palmilhas que são feitas sob medida. Faz lá o exame, que é a baropodometria, nós temos lá no York, inclusive, esse sistema também, que a pessoa faz uma análise da pisada, né? O fisioterapeuta analisa e ele mesmo confecciona a palmilha adequada para aquele profissional, para aquele atleta, né? Isso é muito uhum, importante. Isso é para diminuir a sobrecarga quando tiver alguma alteração da pisada. E uhum. já no ciclismo, a gente vê também, tem um pé mais largo e tem uma marca que a forma já é mais estreita. Então você vai lá, compra aquela sapatilha e você vai ver que aperta muito nas laterais e você não consegue pedalar. Você começa a ter dor, dificuldade, já tem outros modelos que se adaptam mais aos pés, né? Porque a gente vê aqueles pés mais largos na parte anterior, a gente vê muito os descendentes italiana, enfim, europeia, tem o pé muito alargado na frente, isso já é natural. E então, isso vai influenciar muito no conforto e na escolha no calçado, tanto para o ciclismo quanto para a corrida, né? É, você vê aí, faz um tempão que eu corro e eu posso dizer assim, bater o martelo, que eu gosto de um tipo de tênis, sabe, de uma característica assim de tênis de um ano para cá. E eu, nesse meio tempo, fui experimentando, assim, foi vendo o que era, né? Esse aqui é legal, mas aquele outro é melhor, esse aqui mais com mais baixo, um drop mais alto, né? Não sei o quê. A gente foi. É muito de experimentar e é muito individual, né? Tem gente que gosta muito de um modelo, de uma marca, de um modelo, de uma altura, de um tipo e eu simplesmente não gosto, eu gosto de um mais simples, digamos, né? E assim vai. É muito individual, Às né? vezes, o mais caro nem sempre é o melhor para ti, né? Exatamente. Perfeito. E vamos dar seguimento aí, que é o Neuroma de Morton. Isso Então, isso incomoda aí. bastante também. Isso a gente vê bastante também no consultório, a queixa. Nós temos também, então, falando dos nervos, né? Cada dedo na lateral dele, enfim, vindo do pé até a ponta do dedo, nós temos um nervinho interdigital que vai dar sensibilidade para esses dedos, né? E ali, bem na base, a base dos dedos, muitas vezes cria um nódulo. Cria um nódulo que ele, então, como ele não tem espaço para se adaptar ali ao pé, né, o espaço é limitado, você começa a correr ou caminhar, esse nódulo é comprimido contra ali os ossos, que são os metatarsos e ligamentos do pé, e causa muita dor na pisada na parte anterior do pé. Né? E às vezes a pessoa sente até não ouve, mas sente um estalido na hora de caminhar, na hora de correr. E também é bastante limitante, porque é uma dor em choque, é um choque que a pessoa sente ali na parte anterior do pé, na planta do pé, que irradia para o dedo. E isso vai aumentando a intensidade até que a pessoa acaba nos procurando para ver o que está acontecendo, né? Então, e é mais comum ali no entre o terceiro e o quarto dedo, a gente chama do terceiro espaço intermetatarsal, ali o mais comum, né? Porque tem uma alteração anatômica do pé que propicia isso. Então, ele vai crescendo e aí, se você não descobre, enfim, não tem como fazer o tratamento adequado, né?
Aham. Então, é interessante se o paciente tem dor fazer uma investigação para ver o que está acontecendo. Como eu sempre digo, tentar achar causa, né? Ele Sim. pode se confundir com várias outras coisas que a gente vai falar, mas ele é bem incômodo realmente. Esse eu, sinceramente, eu nunca vi alguém assim essa lesão, mas tu provavelmente já viu bastante, inclusive é, de esportistas, Na assim. verdade, ele não chega a ser uma lesão, né? A corrida não causa isso. As pessoas têm por múltiplos fatores. Mulheres às vezes usam muito salto alto e às vezes já é uma predisposição daquela pessoa a ter. E ela vai descobrir na caminhada e na corrida, então os sintomas vão aparecer. Na verdade, a Ah, corrida não causa o neuroma, mas ele incomoda mas, muito. é, E durante a mas corrida, indica que a pessoa tem, né? exatamente. Isso. E aí depende do tamanho do tratamento. Quando é pequeno, a gente pode fazer tratamento conservador, com medicação, fisioterapia, enfim. Agora, se ele cresce muito, ele já não tem como se adaptar ali àquela região e vai incomodar a ponto de ter que fazer o tratamento cirúrgico e retirar esse neuroma, que aí a retirada é resolutiva. Você retira ele e a dor desaparece normalmente. Então, ali, se tiver uma dor na parte anterior da planta do pé, né, mais entre o terceiro e o quarto dedos, tem que pensar que pode estar desenvolvendo um Pode neuroma de ser, né? Morton aí. Exatamente. Beleza. É, agora, a próxima, daí eu posso dizer que eu já tive e já conheço, 100% das pessoas que eu conheço que correm já tiveram, que é a fascite plantar. Essa Essa daí aí é é bem. batata. Essa é Essa batata. daí, Então é importante assim, ó, diferenciar. As pessoas confundem muito a fascite plantar com o esporão de calcânio, né? O esporão, tem o esporão. Na verdade, a fáscia plantar é uma estrutura bem importante do pé, que vai do calcanhar até os dedos na planta do pé, como o nome diz, né? Fáscia plantar. E ela é importante para manter o arco do pé. Ela é uma das estruturas que ajuda a manter o arco. Tem o arco ósseo, e ele está na base ali, juntando as duas pontas do arco para manter a rigidez do pé. Então, quando você começa a fazer muito exercício, ou ela encurta também por falta de alongamento, né, ela começa a ficar muito tensa, né, e na corrida ela é muito importante para dar estabilidade, dar alavanca para o pé, né, fazer a rigidez do pé, você poder fazer a propulsão. Então começa a fazer alavanca no calcanhar e essa face começa a inflamar e dói muito, né? É bem comum essa queixa em geral, tanto em pessoas normais, vamos dizer assim, do dia a dia, quanto em corredores. E aquela dor que começa lenta, vai aumentando gradativamente embaixo do calcanhar e a gente vê assim, ó, após um longo período de repouso, ou seja, de manhã, quando vai acordar, que a dor putz, cai no chão, matutina. dói muito. Isso, ou quando fica muito tempo sentado e vai dar os primeiros passos, incomoda bastante, e depois até com a continuidade do exercício dá uma aliviada nas fases iniciais. Mas com a piora, a dor começa a ficar constante e bem incapacitante, né? Eu posso falar assim alguns casos, por mim, né, e alguns casos que eu acompanhei de alunos e etc, né? Assim, do mais simples, como tu está falando, essa dor que incomoda um pouco, mas que é suportável, que não é incapacitante, a gente consegue seguir a vida, né? E as primeiras horas do dia, os primeiros passos ali, a gente dá aquela rengueada e depois vai embora, né? E casos mais graves, onde a gente tem aquela questão do tratamento talvez com infiltração, com night splits, aquela com a botinha, aquela para deixar o pé a 90 graus, dormir com aquilo ali, e assim vai, né? São casos um pouco mais graves, e eu já pude ver e acompanhar, assim, alguns desses, né? É uma lesão que parece que é engraçada, assim, porque ela passa meio mascarada, do tipo, é só uma dorzinha e vai passar, mas pode se tornar um grande problema, né, Evans? Sim, sim. Exatamente. Então vai aumentando e as pessoas têm muita dor no final até para ficar em pé. O simples fato de ficar em pé é uma coisa que já causa bastante sofrimento para as pessoas, né? E realmente, assim, o tratamento, então, o diagnóstico, né? Então, além da suspeita clínica, a gente acaba fazendo alguns exames de imagem para ter certeza do diagnóstico, mas essa clínica, essa história que a gente falou, assim, é bem típica, né? Quem tem esses sintomas de dor e no início da caminhada, no início das atividades, é 90% de chance de ser fascite plantar. Uhum. E às vezes responde
quem é o tratamento? E às vezes demora para responder. Eu digo, às vezes a fascite se apega à pessoa e ela não quer mais ir embora. E aí é o problema, né? É, E eu sempre digo que tem que eliminar, tem que fazer que essa inflamação vá embora rápido antes que se apegue, porque depois. E o principal fator que está relacionado a isso é o encurtamento da panturrilha. Então, a gente sabe que o encurtamento da musculatura da panturrilha e aí da face plantar do pé é um principal fator também que está relacionado à melhora. Então, a gente sempre bate nessa tecla que tem que alongar. E alongar para valer várias vezes ao dia. Não é uma alongadinha, 5 minutos e deu, né? sem Então, esse é um migazinho, dos né? fatores. Alongar bastante a panturrilha. Eu sempre digo também que não adianta ir no fisioterapeuta fazer ali 40 minutos de fisioterapia 2 vezes na semana e não alongar em casa, né? Então tem que fazer bastante alongamento. E outras dicas, assim, na verdade, são várias frentes que a gente orienta o paciente para poder ter melhor resultado. O gelo, né? O gelo, então, é muito importante também. O gelo local, umas 3 ou 4 vezes por dia, uns 15 minutinhos, esse alongamento da mesma forma. A gente sabe também que calçado muito rasteiro, né? As mulheres que gostam de usar rasteirinha e tal, tem mais dor por causa disso. Então, sempre uma elevaçãozinha no calcanhar. O tênis já é ótimo, mas no dia a dia, se for possível, usar alguma pequena elevação no calcanhar, que aí você diminui um pouco o impacto ali na região posterior e dá um alívio. Anti-inflamatórios, a gente acaba usando, como foi falado, a fisioterapia também, né? Vários recursos da fisioterapia. A palmilha, né? A palmilha também é adequada, ajuda, né? Que como a gente já falou anteriormente. E aí vai evoluindo. Então, muitas vezes isso já é o suficiente, outras vezes não, né? Se a gente Sim. ataca na fase inicial, isso muitas vezes já resolve o problema. Outras vezes precisa ser um pouquinho mais agressivo. Ainda antes de procedimentos invasivos, existe hoje em dia ondas de choque também que pode ajudar. Até o IoT disponibiliza esse tipo de tratamento, tem uma máquina de ondas de choque que ajuda. E em casos mais refratários, aí você pode usar com cuidado o corticoide, que a infiltração é corticoide, né? Então, ele pode causar alguns efeitos colaterais. E o principal deles, o corticoide, se a gente usar de modo inadequado, é diminuir aquela gordura que a gente tem embaixo do calcânio, que é justamente a gente precisa para absorver o impacto da Para corrida e da proteger. caminhada. Então, exatamente. Então, aí você pode diminuir a espessura daquela gordura e aí você ter dor por causa disso também, né? Então, e também, assim, em alguns raros casos, até tratamento cirúrgico pode ser indicado. Mas, normalmente, se a gente ataca no início, o resultado do tratamento é É, bom. e isso recai é bem bacana isso que você está falando, porque recai em algumas questões que a gente sempre fala, ou tenta abordar com os alunos, assim, no geral, né? De aprender a ouvir o nosso corpo, né? Aprender, o corpo fala, muitas vezes a gente ignora, a gente não quer ouvir o que ele está dizendo, mas o corpo fala. Então, que nem você está falando, ó, se a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, né? Consegue identificar esses fatores, esses sintomas, sintomatologia precocemente e procurar um fisioterapeuta, procurar um médico e conseguir ou pelo menos uma orientação, né, que não seja faz isso, alonga, faz aquilo e consegue de alguma forma começar o tratamento de forma precoce, certamente não vai evoluir para uma situação um pouco mais grave. Então, passa por isso, das pessoas entenderem que o corpo está falando, ele está dando alguns recados e a gente tem que saber identificar, né? A gente discute isso, assim, vastamente, né, com os alunos. O cara que treina, você sabe, você também é desportista, a gente não quer parar, né? A gente não quer parar de treinar. Então, a gente, não é nada, vamos embora, vamos seguir. E nessa aí, ir em frente sem saber o que está acontecendo, muitas vezes é o tiro no pé, né? Exatamente. E a orientação que você falou do treinamento é fundamental. Tem aquela velha frase que diz que repouso também é treino, né? Então tem que fazer o repouso para poder o organismo recuperar, para você dar outro estímulo depois. E se você às vezes não tem uma Exatamente. orientação adequada, você faz os treinamentos, né, todos os dias iguais, e aí a tendência é que as lesões aumentem, né? Exatamente. Exatamente. Então a paciente plantar é alongamento. O pessoal tem que saber que tem que alongar. Eu digo lá, antes do exercício e principalmente no final. No final, aproveitar que está mais aquecido
e alongar bastante a musculatura toda das cadeias posteriores aí dos membros inferiores, enfim. Tem que alongar bastante, que aí diminui bastante o número de lesões, tanto no pé quanto na panturrilha, né? Então já fica A dica. a dica aí para a galera que está assistindo. É. Wanderson, e tendinopatias e tendinites também é uma das lesões mais frequentes, assim, eu acabo observando também bastante ali, principalmente do Aquiles, né? Não sei como é que... Tem no pé também, né? Mas enfim, o que tu me diz aí? Nos diz, né? Então, é bem interessante que, na maioria das vezes, as pessoas dizem tendinite para tudo, né? Tendinite, né? Que é o processo inflamatório do tendão. Mas as tendinopatias já são doenças um pouco mais graves, que são doenças degenerativas associadas. Então, pode ter um processo inflamatório ao redor do tendão, mas no interior do tendão já começa a ter degeneração das fibras, né? Do colágeno, das fibras que formam esse tendão. Então, quando a gente vê em pessoas mais novas, normalmente é tendinite, né? Em pessoas que já vão passando aí para o master, né? E tal, aí a gente já vai começando a ver mais as tendinopatias. As tendinopatias, que aí é uma lesão que a gente tem que diferenciar. E qualquer tendão ali, enfim, do corpo pode estar sujeito a isso, né? Qualquer tendão. Especificamente do pé e tornozelo, o Aquiles é o mais acometido na corrida, talvez, porque ele é mais solicitado, né? Então, ele é bastante solicitado e, como a gente falou, às vezes está encurtado e você exige demais e você passou do limite, né? O tendão tem uma bainha, né? O tendão, entre ele e essa bainha, tem um líquido que ajuda a lubrificar. A gente não vê o movimento dos tendões porque ele está dentro dessa bainha, que tem o líquido sinovial que lubrifica e faz todo, né, essa lubrificação. Então, se você faz muito exercício também, você faz microlesões. Na verdade, todo exercício causa lesões que o teu organismo consegue reparar. Quando Perfeito. você quebra esse equilíbrio entre, né, as microlesões e a reparação, por um motivo ou outro, vai vir a tendinite ou, mais para frente, a tendinopatia, né? E aí o Aquiles, ele é bem acometido por isso. A gente tem outro muito importante na parte interna ali do tornozelo, né? Na parte interna, que é o tibial posterior, que a gente não conhece muito ele, mas ele é muito importante para manter a forma do pé. Então, cada vez que você pisa ele, que também não deixa, como a gente falou, tem a fáscia plantar, tem esse tibial posterior para o pé não cair, para o teu pé não ficar pronado. Então, ele ajuda também na impulsão. Na lateral, também a gente vê inflamação nesses tendões, que são os fibulares, né? Que estão na lateral do tornozelo. Tem outro importantíssimo que a gente usa para correr, para tudo, né? Que é o tibial anterior, que puxa o pé para cima. Então, é sempre assim, todos os tendões que estão trabalhando ali, eles estão sob estresse. E se tiver um desequilíbrio, né, ou por sobrecarga, ou por algum problema secundário, poderá levar a uma tendinite, que também é bastante limitante, né? Agora, a tendinite é interessante, ela no início, você tem dor, mas você aquece, né, começa a fazer exercício, ela alivia. Ela alivia com a continuidade do exercício, nas fases iniciais, né? Então, aqui tem uma dorzinha, começa a aquecer e passa e consigo. Só que aí, no outro dia, essa dor já está um pouquinho maior. E com o tempo, se você também não ouve, como você falou, o próprio organismo, ele vai ter dor contínua, né? Vai ter dor contínua durante toda a atividade. É, Não sei se é o que você vê aí na prática com os teus não, atletas. é bem assim, essa questão que a gente sempre comenta assim, né? Não é normal iniciar o treino com dor. Não é normal. Eu tenho uma dorzinha que eu começo com ela e depois some. Isso não é salubre. Já tem que partir desse princípio, né? Assim, eu tenho uma dor no tendão, ou no pé, ou na face, que com o passar do exercício ela some, mas ela estava lá, e a gente ignorou ela no início. E no próximo treino ela vai estar, e dali a pouco no próximo treino ela vai estar, e ela não vai sumir, e vai ficar nas 24 horas depois, e nas 48 horas depois, e ela vai evoluir. Então, isso que você está falando é bem comum, né, do início de um treino, no início ter essa dor, e depois com o passar do treino, ela dá uma aliviada. E aí recai naquela questão do tipo, não é nada, vai passar e depois evolui para uma coisa um pouco mais grave, né? Mas é bem comum. E
E é justamente essa coisa mais grave, e aí o tendão de Aquiles, assim, ó, a tendinite não faz ele ficar grosseiramente aumentado de volume, mas na tendinopatia, a gente sabe que o tendão tem uma área assim que tem baixa circulação sanguínea, naturalmente já é assim, só que uns mais, outros menos. A gente diz de 3 a 5 centímetros acima do calcânio, ali é uma área crítica que naturalmente tem pouca irrigação sanguínea. Então, naturalmente tem pouca reparação, né? Tu faz ali teu microtrauma e ele vai reparar pouco. E aí o que você começa a ver? Tem a dor e daqui a pouco ele começa a aumentar de volume. Começa a aumentar de volume, cria uma barriga ali, literalmente. Cria um nódulo, exatamente. E esse nódulo doloroso. Ali já é o processo degenerativo. Eu sempre digo, o tendão nessa situação mais grossa não significa que está mais forte, não, ele está mais fraco. Porque o interior já tem fibras que estão rompendo, né? E como o organismo não consegue cicatrizar, ele vai ficando mais frágil. E que muitas vezes, quando a pessoa, se é um outro esporte, vai jogar um vôlei, um futebolzinho no final de semana, quando dá aquela impulsão mais abrupta, até pode levar a uma ruptura. E outro ponto crítico é onde ele se prende no calcânio, né? Então também a tendinopatia insercional, que é onde ele se insere ali na região do calcânio, então que vai transmitir a força ali. Então ali também é uma área que tem bastante sintomas e começa muitas vezes a aumentar o volume, ter calcificações na doença já degenerativa, né? Essa daí eu já tive, bem na inserção ali do Aquiles no calcânio. Fiz fazer um treino na esteira e senti, abandonei o treino na hora, né? E se não me engano tem o nome, acho que é Haglund, né? Ou síndrome de Haglund, é isso, né? Isso. Aí tem pessoas que já têm essa deformidade, é mais ou menos uns 30% das pessoas. Embaixo do tendão de Aquiles você muitas vezes nem vê. Vocês nem vê, tem uma proeminência, e aí essa proeminência vai friccionando contra o Aquiles, na camada profunda, e aí dá um processo inflamatório. Então, quando a gente tem dor e tem essa proeminência, a gente chama da síndrome de Haglund, né, que é bastante dolorosa também. E às vezes, de maneira conservadora, que a gente chama, é difícil até de contornar, né? Então, às vezes, a gente consegue contornar bem tudo isso de maneira conservadora, que é a proposta inicial, né? Voltando de novo ao que a gente falou para fasciite plantar, né? Os alongamentos. Alongamentos foi o que eu fiz. Bastante alongamento, gelo, né? Um período de anti-inflamatório muitas vezes a gente usa também. Então, normalmente tu consegue contornar isso, né? Mas às vezes também acaba evoluindo e sendo bem limitante para a prática esportiva em geral, né? Não só a corrida, mas no ciclismo isso aí já não é frequente, mas nessas atividades que tem mais impulsão, né? Então acaba acometendo mais. Uhum. Vou fazer só um parênteses aqui para o André, o comentário do André aqui, ó. O grande doutor Vendes tratou os pés da nossa filha Pietra, agora é uma bailarina, tal, etc. Eterna gratidão. Isso aí, beleza. Não podia deixar essa passar. Tinha que falar para exaltar aí o teu trabalho. Isso aí. E próxima questão aqui é a canelite, né, cara? Que a gente vê bastante também. É muito, muito frequente, tanto quanto ou até mais do que a fascite plantar. A canelite, ela tá presente, assim, acho que não conheço ninguém que nunca teve, né? Na corrida, pelo menos, né? Então é muito frequente. E então pode ficar à vontade aí para comentar das tuas experiências com a canelite. Eu já tive por incrível que pareça, uma canelite também. Num período fui sair de férias. Foi no ciclismo? Não, mas foi não, assim, tá. o que eu combinei com o meu treinador? Eu ia sair de férias e eu não vou levar bicicleta com a família, né? Mas eu não queria perder o condicionamento físico que eu já estava fazendo. Não vou voltar 15, 20 dias para trás e perder condicionamento. Então, nós planejamos a fazer um período de corrida, né? E aí ele foi me orientando e teve aquele dia que, como a gente pedala bastante, a parte cardiopulmonar é boa, né? Uhum. Só que a perna não estava preparada para a corrida. A perna está preparada para o ciclismo. É a especificidade, né? O osso não está preparado, não tem aquela resistência, a musculatura. E aí eu corri um pouco a mais e realmente a dor é bastante intensa. A dor, assim, ó, eu saí para a corrida, quase não conseguia assim voltar de tanta dor que eu tive, né? Então é uma inflamação que dá na membrana que tem ao redor da tíbia, né? Na região geralmente mais medial, posterior.
pela tração muscular, enfim, que está inserida ali nessa camada ao redor do osso, ela inflama e causa bastante dor, né? E está relacionada com a sobrecarga, com o estresse, na verdade. Você passou do teu limite, é aquela coisa, a parte cardiopulmonar está boa, mas a tua perna não conseguiu acompanhar o quanto a tua cabeça queria que você fizesse, né? E aí gera também essa lesão. E aí não tem jeito, aí vocês devem que fazer agora o repouso forçado, aquele, né, que você não queria fazer. Aquele que você não quis obedecer, é isso. E a gente vê também essa lesão muito relacionada com a questão da periodização, né? Ou a má periodização. Assim, é muito comum o iniciante na corrida, né? Falando assim da corrida, o iniciante, quando ele treina sem aquela periodização adequada, né? De carga, estímulo, né, e repouso para reestímulo e assim, etc. A gente é muito comum, a gente observa mais nesse tipo de pessoa, no iniciante que está com essa má periodização. Então é muito comum, porque no geral o cara quer correr, hoje eu quero correr 5, amanhã eu quero correr 6, depois da manhã eu quero correr 7, e assim vai, né? Ele pensa de forma linear e não ondulatória, então acaba causando esse tipo de situação, né? Que é muito desconfortável, é muito doloroso, eu já tive, e é puxado, é difícil lidar com a canelite. A gente acha que ela sumiu, ela tá lá. Tá lá. E outra coisa que também eu sempre digo assim, você tem que se preparar para fazer aquele esporte, né? Eu sempre digo, o jogador de futebol não só joga bola, ele tem todo o trabalho por trás, né? Perfeito. Terapia, musculação, natação, faz várias outras atividades para diminuir as lesões, para melhorar a tua musculatura, para aguentar o estresse, né? Na corrida, do ciclismo também tem isso, né? A gente não deve simplesmente subir na bicicleta e só fazer aquilo, né? Tem todo um trabalho aí que deve ser feito paralelo para você diminuir esse tipo de lesão. E se você tiver uma musculatura boa, bem condicionada, alongada, também vai ajudar a absorver todos esses impactos aí e diminuir, inclusive, a canelite, né? Mas a dica realmente não ultrapassa seu limite nunca, né? Uhum. Isso que tu falou é bem importante, que era um negócio que a gente iria discutir ali um pouco mais para frente, né? Logo mais ali, que são essas medidas preventivas, né? O que a gente pode fazer pensando em tentar atenuar, né? Essas questões das lesões, né? Que a gente está discutindo agora. Então é bem isso que você falou agora, né? Tentar trabalhar a base sólida do nosso corpo. A gente precisa dessa força, né? Para conseguir desempenhar melhor o esporte que a gente escolhe, seja o ciclismo, seja a corrida. Então, a gente bate sempre também na tecla do tipo, tem que fazer trabalho de fortalecimento, tem que fazer trabalho de alongamento, mas eu não sei, é difícil, assim. A galera, quem gosta de correr, gosta de correr, quem gosta de pedalar, gosta de pedalar, né? O cara não gosta muito de fazer o trabalho de força, mas é necessário, né, Wanderson? Sem dúvidas, é fundamental. É fundamental fazer isso para poder justamente, além de ter um melhor rendimento, né, você diminuir o número de lesões. É importantíssimo. Importante. E a canelite também, assim, outra coisa também que a gente está falando aqui, assim, os diagnósticos não são assim bonitinhos, não vão aparecer separados um do outro, né? Então as coisas se confundem. A gente vai falar depois também de fratura de estresse e outras coisas. Então, assim, isso é importante a gente, como eu falei desde isso, fazer o diagnóstico correto, não achar que eu estou com tal problema, Sim. né? E aí a gente não vai entrar em exames aqui porque não é o objetivo, mas tudo a gente avalia, tem exames de imagem que a gente vai diferenciar uma coisa da outra, né? Que é importante para poder saber o diagnóstico correto, saber a gravidade daquela lesão, quanto que está lesionado, para até ter uma perspectiva de quando a pessoa vai voltar, né? Embora também a recuperação não é igual para todos, mas você com algumas informações mais detalhadas, você consegue dar uma perspectiva melhor da gravidade e também do retorno. Perfeito. E às vezes a pessoa tem uma dor ali, mas não necessariamente é aquele problema, então só para as pessoas já ficarem ligadas nisso, né? Uhum. Mas a dor na lateral ali do tornozelo, na região póstero-medial da tíbia, né, que é o mais comum, é o sintoma típico da canelite, né? Uhum. E uma questão ali da fratura por estresse, né? Ela é uma questão de evolução da canelite ou ela é uma coisa desprendida da canelite? É uma coisa, como é que é? É uma coisa separada.
A canelite, na verdade, é uma inflamação ao redor do osso, né? A gente chama periósteo, a membrana que tem ao redor do osso. Então, é uma lesão que não causa um dano na estrutura óssea, né? O que acontece? Aí você continua, né? Você não fez uma tendinite, mas você continuou passando do teu limite, né? Você não fez uma canelite, mas continuou passando do teu limite. Então, o que acontece? Uma outra lesão que pode acontecer, devido também ao excesso de impacto, né, dessas microlesões no osso, é a fratura por estresse, né? E aí essa fratura, ela pode acontecer em qualquer parte do osso de carga. Então, ela começa lá no pé e pode terminar lá na bacia, enfim, no quadril, no fêmur, na tíbia é o mais comum, mas também no pé. Então, aquele movimento exagerado causa microlesões ósseas, né? Que essas lesões o organismo não consegue reparar e aí acaba fazendo a tal da fratura de estresse, né? E também, muitas vezes, é difícil de diagnosticar se a pessoa não pensa nisso, porque o raio-x normalmente inicial não vai aparecer nada, né? Porque eu digo, é que nem você vê uma parede e tem lá uma fissurinha na parede. Se você não usar uma lupa para ver, você não consegue ver. Uhum. Então, não é aquela fratura. Você teve um trauma, um acidente, o osso partiu em dois. Não, o osso continua inteiro externamente, mas lá no interior as células, enfim, a estrutura óssea rompeu. E aí isso vai dar muita dor. E essa é interessante, que é uma dor que você sente o momento que dá, né? Se você está correndo, você vai sentir o momento daquela dor aguda na tíbia, aquela dor aguda no pé, e quanto mais você insistir, mais vai aumentar a fratura e você vai ter mais incapacidade. Então, a fratura de estresse, ela tem essa característica, ela surge abruptamente e piora com a continuidade. E também vai ter dor no repouso, né? Então, o osso fraturou, vai ter dor no repouso. E às vezes você tem também um pouco de inchaço na região, conforme você é um osso mais superficial, você já vai ver um inchaço também localizado, um edema ali localizado, né? Isso. E no pé é bem interessante, o pé assim, ó. O pé, os nossos metatarsos laterais, o quarto e o quinto, são móveis. São móveis para você justamente fazer a adaptação do pé ao terreno. Então, você começa a pisar com a parte lateral do pé. Aí, os dois metatarsos, eles têm uma mobilidade em relação a plantar e cranial, vamos dizer assim. Dorsal e plantar. E já o terceiro e o segundo, eles são fixos. Então, o que acontece? Onde é que acontece mais a fratura de estresse? Normalmente no segundo ou no terceiro metatarso, porque eles são mais rígidos para funcionar como uma alavanca, né? Então, geralmente no segundo metatarso, que é o mais comum, depois no terceiro. E às vezes também a gente tem já algumas alterações no pé, que o que acontece? O pé, normalmente o primeiro metatarso, né? Metatarso é o osso que vem logo atrás do dedo, né? A gente tem o dedo e tem seu respectivo metatarso. Normalmente, o primeiro metatarso, ele é mais longo do que o segundo, que é mais longo do que o terceiro, e assim sucessivamente. E tem algumas pessoas que têm o metatarso curto. Deixa eu só te interromper um segundinho. Quando dá 1 hora de live, ela encerra, e aí a gente reinicia, tá? Então agora tá na contagem 5 segundos, eu vou encerrar, vou salvar, e a gente reinicia e retoma o papo, tá? Só para não te